motivos de gratidão ao Senhor. Olha, existem aqueles momentos em que nós queremos expressar de uma forma maior algo especial que Deus tem feito na nossa vida. O texto que nós lemos na abertura deste culto, ele fala exatamente isso, essa expressão de louvor a um Deus magnífico. E eu tenho motivos de sobra para nessa manhã expressar o meu momento de louvor e de gratidão ao Senhor. Primeiro, ao ler o obituário dos jornais hoje pela manhã, o meu nome não estava lá. Graças a Deus por isso. Acho que todos aqueles que estão ali certamente estariam tudo para estar no meu lugar. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui nessa manhã. Amém, Deus? Mas nós temos, eu sei que tem pessoas aqui que têm buscado diante de Deus por coisas específicas, e que Deus tem ouvido, que Deus tem atendido. Se você está aqui hoje, nessa manhã, e tem este motivo de gratidão a Deus, e quer expressar isso com a sua vida, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, para que a gente pudesse ver a manifestação desse poder de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso é a manifestação do poder de Deus. Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida, e esse é o testemunho vivo. As pessoas que estão na terra têm motivos para agradecer a Deus, porque Deus tem feito coisas extraordinárias. Podemos todos aplaudir ao Senhor por isso? Se você quiser ficar de pé junto com todos nós, vamos ficar de pé todos para cantar. Juntos, aleluia. Bom, Luiz, quando a gente fala em agradecimento ao Senhor, tem uma canção, as pessoas até já devem ficar para cantar aquela música, mas essa eu vou cantar. Te agradeço, Deus, por você lembrar de mim, pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, aleluia. Nossa vida do Senhor. Sim.
Em nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento, queridos. É só lembrar vocês de algumas coisas. Nós temos hoje, vai ser servido um almoço, você vai levar na quentinha. Já é parte desse processo de construção. Então, na saída aqui do lado, na saída aqui à frente, você vai comprar um convite que não comprou ainda, e aqui do lado você vai retirar a sua quentinha. Qual o valor dessa quentinha, pastor? R$7. E olha, é uma quentinha caprichada. Ontem eu estava ali com o pessoal fazendo, e como bom, a Bíblia diz que o bom pastor da vida das ovelhas, eu tive que provar, né? E foi tudo primeira qualidade. Pode acreditar, olha que eu sou meio chato esse negócio de qualidade. Então, na saída aqui, compre o seu convite, não deixe sobrar. Foram feitas uma quantidade limitada, uma parte já foi vendida e a outra parte. Então, na saída aqui, faça ali, compra, não deixe sobrar nada, faz parte desse nosso momento de construção. Logo mais às 18 horas, haverá um momento ela, toda a rede de adoradores. Eu quero lembrar que a rede de adoradores é composta pelo louvor congregacional, essa equipe que toca, que canta, pelo pessoal do som, iluminação que a gente tem pela fé, eu estou vendo aqui a iluminação pela fé, amém? Pelo pessoal do coral também. Então, o pessoal vem hoje às 18 horas fazer parte desse momento dela, tenho certeza que será uma bênção para a vida da igreja. No próximo dia 20, que é o próximo domingo, preste atenção que isso aqui é muito importante. Próximo dia 20, nós vamos mudar o horário de culto à noite. Essa rua está muito perigosa, esses bairros aqui adjacentes são muito perigosos. Muita gente que às vezes vai andando sozinho, depende de duas condições para ir embora, e a gente vai ajustar esse horário aí para atender essa demanda. Então, a partir do próximo domingo, o culto vai começar à noite, vai começar às 18 horas. Amém, queridos? Então não é 18h15, não é 18h30, é 18 horas. A gente começa às 18 horas, antes das 8 também está terminando para irmos embora. Então guarde isso aí para a gente não perder. Tem um vídeo, acho, chamado aí do curso que vai acontecer aqui na igreja, está na agulha aí. Vocês querem que eu fique falando mais um pouquinho? Está na agulha? Tá? Vamos lá. Vamos aí. Casados para Sempre, ele vai começar em agosto. Você pode procurar o Wallace Deusa, fique de pé aí, Wallace Deusa. São responsáveis pelas inscrições. Então você vai na saída, você quer indicar alguém, se você quer fazer, gente, isso é maravilhoso. É um curso tremendo. Como me abençoou, eu tenho certeza como abençoou muitos casais que estão aqui. Nós tivemos um casamento comunitário, parece que foram 6 casais que fizeram casamento nesse curso e resolveram regularizar suas vidas e estão hoje felizes, casados para sempre. Então você talvez não tenha queira aprender um pouco mais sobre essa vida conjugal, sobre essa caminhada, procure a Deus ao lado dessa na saída, faça a sua inscrição, participe, tenho certeza que será bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família.
Um último anúncio antes da gente entrar aqui na palavra. No dia 1º de maio, nós faremos o batismo. O nosso 5º batismo, se não me falha a memória. Bem novinho, 2 anos só, gatinhando ainda, e já com 5, seu 5º batismo. Se você quer fazer parte dessa turma, você está vindo para cá, está em outra igreja, estava por aí, mas está chegando para cá, quer ser membro da igreja, através do batismo, não é batizado ainda, nos procure. Todo domingo há uma classe específica para ensinar, para mostrar o que é a doutrina da igreja, o que nós pensamos, e você deve fazer parte disso. Então, todo domingo, 9 da manhã, nós, os pastores, estamos ali ministrando para você. Então, se você quer fazer parte dessa próxima turma de batismo, nos procure e dê início à sua caminhada. E nesse dia, é um dia de feriado, nós teremos um dia de comunhão lá no sítio Girassol, em Itaipuaçu. A entrada para o sítio, a diária, custa R$15. No primeiro momento, a gente pensou em fazer um almoço, em oferecer, em vender esse almoço lá, mas a gente percebeu que ia encarecer muito, porque tem gente que vai 2, que é o casal, mais 2 filhos, e o negócio é ficar fora, daí às vezes a gente perde gente por causa disso. Nós não queremos angariar recursos, não queremos fazer dinheiro, fazer caixa, nada disso num evento como esse. Nosso maior lucro é quando nós estamos juntos em comunhão, amém, queridos? Então eu queria que você participasse. R$15 é a diária, esse não tem como fugir, tem que pagar o sítio. O ônibus vai estar aqui para quem não tem carro, quem quer ir de ônibus, vai estar aqui à disposição. Quanto custa, pastor? Não vai custar absolutamente nada para quem vai de ônibus. A gente vai dar um jeito de conseguir isso, mas ele vai estar aqui em nome de Jesus para levar o pessoal que vai. Refeição, como é que a gente faz? Vamos fazer um dia de jejum. Cada um leva a sua e a amizade continua. E lá a gente faz, cada um pega um pouquinho, a gente divide, compartilha. E quem se pensa, todas as vezes que nós temos feito isso, tem sido uma bênção. Então traga o seu panel, o seu lanche, vai ter cantina lá. Então não se preocupe com isso. Vá, leve a sua família, leve o seu alimento e lá a gente faz a coisa acontecer. Como faço para participar? Procure a Márcia, fica de pé assim. Procure a Márcia, dê o seu nome, vou de carro, vou de ônibus. A gente precisa dessa informação, tá? Procure ela ali para a gente poder organizar isso direitinho. Amém, queridos? Eu falei que era o último, não falei? Vocês me perdoam se eu fizer só mais um? 10 de maio haverá aqui uma oficina de teatro com o grupo Tadashi. Fica de pé aí, Marquinhos e Estela. Fica de pé. Então, essa turma aí, nós temos aqui já 2 eventos de teatro, que é algo tremendo na nossa vida e a gente quer continuar com esse negócio. Então, no dia 10 de maio vai haver uma oficina de teatro promovida pela Companhia de Teatro, Companhia de Teatro Tadashi. Então procure o pessoal na saída ali, se informe, faça a sua inscrição. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. O livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Versículos de 1 a 2 diz assim: oração do profeta Abacuque. Acho que eu me esqueci das crianças, né? Até 6 anos, as crianças até 6 anos podem ser dirigidas lá para a rede. E já tem algumas que já estão lá. Se você, pai e mãe, está com seu filho até 6 anos, leva eles ali até a classe para ser ministrado lá no nome de Jesus. Abacuque, capítulo 3, 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Toda a cabeça. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, a nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, nessa manhã. Nosso coração ele pulsa de uma forma acelerada por causa, Senhor, dessa manifestação gloriosa da Tua presença aqui nesta manhã. Quero Te agradecer, porque nós não somos dignos, Senhor, de tão grande manifestação, de tão grande graça, de tão grande privilégio da Tua presença em nossa vida nessa manhã.
Continua, Senhor, a falar. Tua palavra lida, será ministrada. Aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, age de uma forma soberana, traz ao nosso entendimento, desperta a nossa mente, a nossa alma, para vivermos a realidade da Tua palavra. Senhor, é em nome de Jesus que eu clamo a Ti e peço ao Senhor pela Tua ajuda, pela manifestação do Teu Espírito na minha vida. Senhor, eu clamo a Ti, peço ao Senhor, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos ouvido falar nos últimos dias, muita intensidade em alguns lugares a respeito de avivamento. Não sei o que você, nós entendemos a respeito do que seja avivamento. Recentemente eu vi a postagem, tem algumas postagens, por isso que eu abandonei o Facebook, não olho mais. Se alguém deseja comunicar comigo, não use mais o Facebook, não estou mais olhando o Facebook, tá bom? Então você pode mandar um e-mail para mim, usa meu site, augustoluciano.com, manda um e-mail para mim. Existem algumas postagens no Facebook que às vezes a gente se revolta. Eu li uma de uma igreja que se instalou em Niterói, e o pastor disse que agora o avivamento chegou em Niterói. Eu fico pensando o que significa avivamento na visão de alguns líderes, de alguns pastores. O que significa avivamento na nossa vida? O que você e eu entendemos a respeito de avivamento? O que é avivamento? Será que você consegue responder? O que é avivamento? Será que avivamento é aquele culto agitado? A gente pula, a gente dança, a gente grita, a gente faz uma barriga, uma balbúrdia danada. Será que isso é avivamento? Será que avivamento é efeitos especiais, lasers, luzes, câmera, ação? Será que isso é avivamento? Será que avivamento é você convidar pastores ou cantores de retorno? Que esse cara aqui, a gente sair daqui, o culto hoje foi avivado. Será que isso é avivamento? O que é avivamento? A gente, no momento de oração, sapatear, gritar, falar em línguas, aquele momento em que a gente aplaude, será que isso é avivamento? O que é avivamento? A gente entende avivamento. O que eu e você entendemos a respeito de avivamento? O texto fala de Abacuque. Abacuque está profetizando para um povo, está precisando de avivamento. O povo que está cativo, o povo que está exilado, o povo que está com seus sonhos mortos, o povo que está vendo a sua nação destruída. Abacuque está profetizando para uma nação que está vendo a sua moral degradada, sacerdotes que se corrompem, líderes políticos que se vendem, que se aliam com outros líderes, líderes religiosos que participam de cultos a outros deuses. Abacuque está profetizando para uma sociedade, uma nação degradada moral e espiritualmente. Será que a gente, olhando para este retrato aqui, a gente não consegue entender ou interpretar algumas coisas nos dias de hoje que nós vivemos? Uma sociedade que também vive uma degradação moral, onde casamento não é mais coisas boas, vocês apenas se juntam, dizem que juntado com fé, casado é, onde a família não tem mais prioridade nos relacionamentos, onde viver uma vida correta é ser otário. A sociedade que nós vivemos está degradada moralmente, no sentido de que o que é certo moralmente está errado para ela, e o que é errado está certo. Você viver digna verdadeiramente não é sinônimo de ser otário. Você devolver o que não é seu, você não sonegar os seus impostos, você pagar em dia as suas contas, você não defraudar o seu próximo, você não entregar aquilo que não é seu, devolver aquilo que não é seu, você é otário, é o que a sociedade pensa.
uma degradação moral dos nossos dias. Também vivemos uma degradação espiritual, onde a gente sequer entende o que significa ser avivamento. A gente vive de reunião em reunião, vive de evento em evento, atrás de algo que apenas possa produzir, em algum momento, um efeito de euforia. Que é exatamente isso que esses eventos produzem. Momento de euforia. E a gente sai de lá com o coração acelerado, sai de lá com o coração vibrando, sai de lá vislumbrando um monte de coisas, até o próximo problema. Porque quando o problema vem, tudo aquilo que a gente ouviu e viu é como uma cortina, uma nuvem de fumaça. A mensagem, vivemos uma degradação espiritual, onde a mensagem do Evangelho ela não confronta mais. A mensagem do Evangelho ela é água com açúcar. A gente aplaudir, a gente gritar, a gente fazer alarido, mas não dá para a gente refletir, a gente pensar, a gente sair ruminando a palavra, sair pensando no que foi dito. Ontem tivemos aqui um momento maravilhoso, a gente tiveram a oportunidade de estar, e aí eu faço um convite a todos os jovens mais velhos, pessoal acima dos 25 e tal. Todo mês temos uma reunião da Rede Mais. Ontem foi algo tremendo aqui. O pastor Sérgio Dias, aqui do Niterói, ele ministrou uma palavra. A gente sai daqui pensando nela. A gente sai daqui refletindo sobre ela. Sai alimentado, ruminando e querendo mais. As pessoas me perguntaram quando vai ser o próximo. Mas está marcado, 17 de maio. Então você que é jovem aí, já passou dessa fase de 20, 22, está namorando, vai casar, está enrolado, está encrencado, vem nessa reunião que a gente aqui tem, sabe, coisas que vão ajudar nessa caminhada nossa. Então vem, 17 de maio, anote aí a Rede Mais funcionando para abençoar a sua vida. Hoje a mensagem não deixa a gente nesse estado, deixa a gente apenas eufórico. Seus problemas acabaram, todo mundo diz aleluia. Espera aqui, você hoje levantou a sua mão e você não tem mais problema. Levante a sua mão que a sua enfermidade, a sua dor, o seu drama acabou. E a gente sai daqui nessa euforia, mas depara com a realidade, parece um balão de luz. Que não provoca, não traz consistência. É aquele alimento ralo, que apenas enche, estufa. Não produz consistência, não alimenta de verdade. Vivemos hoje, nos dias atuais, essa degradação espiritual. Naquela época, a consequência era o exílio. Eles estavam longe da sua terra natal, estavam longe dos limites da sua cidade, do seu país. E hoje, essa degradação moral e espiritual da cidade não mexe contigo. Estamos exilados de Deus. Estamos exilados daquilo que provoca verdadeiramente um avivamento da nossa vida. Eu vou dizer para você que avivamento não é nada disso que eu falei aqui agora. Avivamento não é ajuntamento, avivamento não é pula-pula, avivamento não é aplauso, avivamento não é alarido, avivamento não é nada disso. Não é nada disso. Avivar significa fazer viver de novo. Avivar significa trazer a vida ao que morreu. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, mas Ele nos vivificou pelo seu Espírito Santo. É a hora de você dizer amém. Ele nos vivificou, nosso vivo, Ele nos avivou. E avivamento bom, avivamento de verdade, ele provoca uma nova história. Avivamento de verdade provoca uma nova oportunidade. Avivamento de verdade faz a gente pensar sobre aquilo que a palavra está dizendo. Mas como aviva? O profeta aqui está clamando: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Por que ele está clamando assim? Porque ele está vendo o povo nesse estado de degradação. Ele está vendo este povo nesse estado de exílio. Ele está vendo esse povo longe de Deus, dos seus princípios morais e espirituais. Ele está vendo um povo morto.
Ele fala: aviva, Senhor, a tua obra. É como se ele dissesse para mim assim: aviva, Senhor, o Augusto de novo. Aviva, Senhor, o Luiz de novo. Aviva, Senhor, o Marcelo de novo. Aviva o Márcio de novo. O Adriano de novo. Aviva, Senhor, a tua obra. E eu sou a obra de Deus. Você é a obra de Deus. Diga para o seu irmão do lado: você é a obra de Deus. Diga para você mesmo: eu sou a obra de Deus. Ele fala de avivamento. Ele está falando de trazer vida a esta vida. O Evangelho de Jesus nos oferece uma vida abundante. Será que nós temos de verdade experimentado essa vida abundante? Ou temos vivido apenas de evento em evento? Temos sido um crente cântaro que vai só atrás dos eventos para encher o cântaro. Ou somos aquele crente, como diz a palavra de Deus, rios de água viva fluem do seu interior. Ele não depende de evento. Aonde eu estiver, eu estou sendo avivado. O que é que a gente entende sobre este avivamento? Ele está dizendo: aviva a minha obra, aviva a tua obra, aviva a minha vida, aviva a sua vida. Os grandes avivalistas da história da igreja, da história da humanidade, a mensagem que eles trouxeram para o povo, porque eles viram a necessidade daquele povo, a degradação daquele povo, o exílio daquele povo, o distanciamento daquele povo de Deus. Os grandes avivalistas, como Moody, como Finney, como Lutero, esses grandes avivalistas, eles não trouxeram uma outra mensagem, senão a mensagem do Evangelho. Eles não trouxeram uma outra palavra, senão a palavra do Evangelho. Eles não fizeram outra coisa a não ser de cidade em cidade anunciar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem é que aviva. Esta mensagem que traz vida. Esta mensagem que traz força. Esta mensagem que sustenta. Esta mensagem que me ajuda no caminhar dia a dia. Esta mensagem que me fortalece. Quando eu estou doente, quando estou passando por conflitos familiares, quando estou vivendo dramas com os filhos, quando há uma perda da família, quando há alguma situação de desemprego, de problemas financeiros, é esta mensagem que na verdade me sustenta. Que ela é base, ela é alicerce, ela é pedra, ela é rocha. Quando a gente está baseado nessa palavra, nessa mensagem, Jesus dizendo através de Mateus, ele fala: a casa que é construída sobre a rocha, sobre esta mensagem, sobre esta palavra, podem vir os rios, podem soprar os ventos, podem ouvir as correntezas, podem vir as tempestades, serão atingidas, mas não serão abaladas. Você pode dizer amém? Mas como este avivamento acontece, pastor? Como este avivamento acontece? Como eu posso sair daqui hoje de manhã verdadeiramente avivado, independente de circunstâncias? Como posso sair daqui hoje de manhã avivado, independente do dia a dia, das aflições, das opressões, das dificuldades? Como eu posso sair daqui hoje avivado e permanecer avivado, independente de tudo isso? Eu vou dizer para você como. O profeta aqui no capítulo 3 de Abacuque, ele nos dá algumas dicas de como isso acontece. A primeira frase que ele usa aqui, a primeira palavra que está escrita aqui no capítulo 3, no verso 1, é oração. Não existe avivamento sem oração. E se você quer avivamento, você precisa investir na sua vida de oração. O apóstolo Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17, ele diz: orai sem cessar. A nossa vida precisa estar permeada, envolvida constantemente em oração. Não podemos desprender num só instante deste hábito de orar. E como cantamos aqui na abertura desta reunião, deste culto, se começarmos a orar, este tempo treme. Se
começarmos a orar, movemos o mundo espiritual. Se começarmos a orar, nós temos intimidade com Deus. Gente que quer avivamento, mas não quer viver tempo de oração. Quer avivamento, mas não quer investir tempo na oração. Mas, pastor, eu tenho uma vida agitada. Acordo cedo, condução, vou e volto, porque a vida é corrida. Como faço para orar? Está dirigindo? Olha, mas não fecha o olho, pelo amor de Deus. Está fazendo o almoço? Olha. Está no ônibus? Olha. Está trabalhando? Olha. Em todo tempo, olha. Canta ao Senhor. Mas como eu faço isso? Seu espírito não para. Seu espírito não dorme. Você pode estar fazendo qualquer coisa, orando ao Senhor. Você pode estar sentado aqui, orando. Você pode estar dirigindo, orando. Você pode estar cozinhando, orando. Você pode estar orando todo o tempo. Não pare de orar. Agora, preste atenção, que isso aqui é importante. Reserve tempo. Isso é disciplina. A vida espiritual. Reserve tempo. A Bíblia diz: entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta em secreto, fala com teu pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Para o tempo, as atividades da vida. Mas a gente acorda cedo. Amor, dá para você fazer isso assim, não. Agora eu estou ocupado. Agora é a minha devocional. Agora eu vou orar. Chamo o Ana, a gente senta no sofá, ministro sobre a vida dela e a gente ora. É o nosso tempo, é o nosso momento particular, é o nosso tempo secreto. A Ana tem sido disciplinada nessa vida de oração, ela tem 4 anos. Um dia desses eu vi ela ajoelhada no nosso cantinho de oração. 4 anos. Ela estava ajoelhada ali e eu falei: o que você está fazendo aí, filho? Eu estou orando igual você, irmão. 4 anos. Sendo disciplinada na vida de oração. Estávamos saindo de casa um dia pela manhã, dia corrido, a gente abriu a porta, ela falou no meio da sala: o que foi, Ana? Ela estava brava. O que foi? Vamos embora, ela vai estar atrasada. Não vamos falar com Deus, não. 4 anos. Disciplinada numa vida de oração. Olha, é assim que começa o avivamento. É assim que se começa o verdadeiro avivamento, com oração. A igreja de Atos, que é exemplo, deveria ser exemplo para nós hoje, começou a sua atividade em oração. Se você olhar Atos capítulo 1, no verso 14, diz que estavam todos reunidos no cenáculo, unânimes em oração. E aí no capítulo 2, a partir do verso 1, diz que de repente um vento impetuoso entrou naquela casa, e línguas como de fogo foram repartidas sobre eles. Eles receberam a virtude do Espírito Santo quando estavam orando. A gente quer manifestação, quer ação, quer poder, quer ver, mas não quer orar. O verdadeiro avivamento começa numa vida de oração. Se você quer viver este avivamento genuíno, que estes homens de Deus, através da história da Bíblia, pregaram, ensinaram e experimentaram. Se você e eu queremos viver, precisamos, em primeiro lugar, viver numa vida de oração. Não existe avivamento sem oração. Você pode dizer amém para isso? Segunda coisa, que faz parte dessa vida, deste movimento para o avivamento genuíno, é a adoração. E aqui a gente confunde muito adoração com cantar. A gente confunde muito adoração com apenas um momento de cantar. A gente confunde adoração com música.
gente confunde a adoração com instrumentos. A gente confunde. Mas a verdadeira adoração, ela faz parte do seu estilo de vida. A verdadeira adoração é aquilo que você oferece a todo instante como um sacrifício de louvor diante de Deus. A adoração é o que você dá para o Senhor. A adoração é quando você reconhece quem é o Senhor. E aí você se oferece para Ele. Nós vemos aqui no começo, Davi diz quem é Deus. Magnificente, soberano, dono de tudo, chefe de tudo. É Ele quem domina, é Ele quem governa, é Ele quem manda, é Ele quem desmanda, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele quem realiza todas as coisas. É quando a gente reconhece este senhorio de Deus e nos aproximamos dele para bendizê-lo, independente do que ele vai fazer ou não. Porque no evangelho que a gente vive hoje por aí, nosso Deus é aquele Deus fast food. É o Deus do evangelho da Tabajara, seus problemas acabaram. É o Deus que é mandado. Te ordeno que você faça isso. E aí Deus vai igual aquele servozinho que tem que fazer. É o que tem sido ensinado por aí, tem sido pregado por aí. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é soberano. É Ele quem manda. É Ele quem tem a palavra final. É Ele quem projeta. É Ele quem determina. É Ele quem realiza. É Ele quem faz. Esse é o nosso Deus. Segundo Isaías, no capítulo 57, está sentado no alto e sublime trono. Este é o nosso Deus. E dele é o domínio. E dele é o poder. E dele é a soberania. A adoração é quando a gente reconhece isso. E mesmo assim a gente se oferece para Ele. Dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer. Só vou seguir a Jesus se Ele me curar. Se Ele não me curar, eu não quero nada com Jesus. O apóstolo Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se está saúde, você está doente, somos do Senhor. Se está bom, você está ruim, somos do Senhor. Se está cheio, se está vazio, somos do Senhor. Em todo tempo, essa vida de adoração é aquela que se submete a esta soberania, que não busca só o Senhor pelos seus braços, mas busca o Senhor pela sua face. E não vem a Ele só pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. E aí a gente vê uma referência forte e marcante disso, que está em Atos 16. O Paulo e Silas estão pregando na cidade, eles são presos. Naquela época a prisão era igual ao regime militar. Você era preso para morrer. Esperado, foi preso, depois preparar o funeral. Contrata a funerária. Paulo e Silas foram presos. Estavam numa masmorra. Presos. Esperando o dia seguinte, o dia da morte. Mas o texto diz que à meia-noite, a hora da agonia, a hora da dor, a hora do sofrimento, a hora da incerteza, a hora que a morte vai chegar, a hora que a única certeza é quando o sol raiar, vamos ser mortos. Mas a Bíblia diz que nesse momento eles começaram a adorar. Oh, aleluia. Eu não sei que música eles cantaram ali. Eu não sei que canção eles cantaram ali. Qual é a letra dessa canção? Mas eu viajo às vezes no texto e faço a minha canção neste momento. Quando eu me vejo nesse momento, eu clamo terra e céu, proclamo o seu louvor. Maravilha e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida. Quão magnificente é o teu nome, nos inclinamos. Isso é adorar. Eles estavam adorando, eu não sei que canção eles estavam cantando, mas eles estavam adorando, eles estavam adorando. E de repente, oh, aleluia, terremoto. Onde o epicentro do terremoto é apenas aquela cidade, é apenas aquela masmorra, é apenas aquela prisão. Não existe nenhum relato geográfico, geológico, de um terremoto naquela cidade, apenas naquele ponto.
Aquele dia, eles começaram a adorar. O terremoto aconteceu. As prisões se partiram. Os grilhões se abriram. Aquele carcereiro foi convertido. A manifestação de Deus aconteceu. Quando a gente adora, a gente atrai a presença de Deus. Quando a gente adora nessa essência, a gente traz a presença de Deus. E a presença de Deus realiza milagres na nossa vida. Glória a Deus. Orar é quem dizer a Deus pelo que Ele é. Foi isso que Paulo e Silas estavam fazendo. Adorando. Não importando o que ia acontecer na manhã seguinte. Não importando se amanhã eu vou ter, ou eu e você teremos condições de pagar as contas, de arranjar um emprego, de solucionar o problema de saúde, resolver os questionamentos familiares, de tirar o negócio da falência, de fazer, independente do que vai acontecer amanhã. Hoje, nós precisamos aprender a adorar o Senhor, a bendizê-lo por aquilo que Ele é, a glorificá-lo por aquilo que Ele pode ou não fazer, porque Ele é Deus soberano. Primeira ação para que o avivamento aconteça é a oração. A segunda, adoração. Terceiro, ele diz aqui, oração do profeta Abacuque sob forma de canto, aqui é adorar. E depois ele fala no verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra. Não existe avivamento sem palavra de Deus. Repita comigo: não existe avivamento sem palavra de Deus. Não adianta a gente vir para cá fazer isso aqui um entretenimento. Não estou dizendo que a gente não possa ser descontraído. Hoje, aliás, eu estou acima da cama. Não é não ser descontraído, não é não ser alegre, dinâmico, vibrante, sabe, de trazer às vezes algumas indicações para dentro da mensagem, contextualizar a mensagem, mas é às vezes fazer esse lugar de entretenimento, onde a gente vem para cá para ouvir anedotas, para ouvir piadas, para ouvir historinhas, para ouvir conversa fiada. A gente vem para cá, às vezes, pensando, o que será que, qual é a ilustração, qual é? Uma vez, em determinado lugar, houve uma reunião de avivamento. Deus me livre de alguns. Eu não estava nessa reunião de avivamento. E encontrei uma pessoa no dia seguinte a esta reunião. E perguntei para ela assim: irmão, como é que foi a reunião onde eu não pude estar? Ela disse: pastor, foi uma maravilha. Olha, foi tremendo. Você não imagina o que aconteceu lá. Nossa, eu estava lá. Mas diz para mim o que aconteceu. Qual foi a mensagem? A pessoa paralisou. Acho que ela gelou. Ela disse para mim assim: pastor, a mensagem eu não me lembro. Eu só sei que eu ri muito naquele dia. Seria cômico se não fosse trágico. A gente sair de uma reunião de avivamento e não entendendo o que foi ministrado ali, o que foi falado ali. Eu quero que essa manhã que você saia daqui entendido como o avivamento começa na minha vida e na sua vida. Primeiro, através de uma vida de oração. Não existe avivamento sem oração. Diga amém. Não existe avivamento sem adoração. E de novo, adorar não é simplesmente cantar. Adorar é estilo de vida, é viver a devoção no altar do Senhor constantemente. A dependência da soberania dele, isso é adorar. Terceiro, avivamento só vem pela palavra. Avivamento só vem quando a palavra entra no nosso coração. Avivamento só vem quando a gente recebe a palavra. Caminhada de Jesus. Algumas pessoas seguiam Jesus. Aliás, uma grande multidão seguia Jesus. Porque Jesus tinha algo que era extraordinário. Eu vou pegar um gancho que foi ministrado ontem aqui. Não sei se vocês viram o filme Forrest Gump. Em determinado momento ele bota o tênis e começa a correr, atravessa os Estados Unidos de uma ponta a outra, correndo. E cada cidade que ele passa vai seguindo a multidão.
Porque parece que os noticiários, a televisão, as rádios, os jornais, mostram aquele homem correndo, ficando cabeludo, barbudo. Se fosse uma alusão a Jesus. Como se ele tivesse algo para dizer, como se ele tivesse uma mensagem para dizer, como se ele pudesse trazer uma palavra nova, de esperança àquela nação caída. E ele corre, e todo mundo vai correndo atrás dele. Ele atravessa os Estados Unidos todo correndo. De repente, uma planície, ele para. E todo mundo para. Aquela multidão está parada, esperando uma palavra, sedento por uma palavra, sedento por algo que possa mudar a vida. E aquele homem vira-se para aquela multidão e fala: vou para casa. E volta para casa. Deixa aquela multidão perdida. Jesus, ele tinha uma palavra de esperança. Jesus, ele tinha palavra de vida. Jesus tinha palavra que mudava a história. Jesus tinha palavra que mudava a circunstância. Jesus tinha palavra de vida eterna. No determinado momento da caminhada de Jesus, naquela multidão seguia. E viram que o tempo já estava chegando ao fim. Algumas pessoas começaram a deixar Jesus. E ele vira-se para os discípulos e diz assim: todos que seguiam voltaram. E vocês? Também vão me deixar? Também vão embora? E eles responderam: para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia! O avivamento só vem quando recebemos a palavra genuína do Evangelho de Jesus sobre a nossa vida. Não existe avivamento sem palavra de Deus, queridos. E nós estamos falando aqui de frases de efeito. Poderia citar um monte, citar você a aplaudir, a gritar, a ficar em pé, a criar aqui um ambiente pseudo-avivamento. A palavra que gera avivamento não são frases de efeito. Avivamento só é gerado com a palavra genuína do Evangelho de Jesus, que salva, que cura, que liberta, que enche do Espírito Santo. Agora você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Verdadeiro avivamento só vem com oração. Verdadeiro avivamento só vem com adoração genuína. Verdadeiro avivamento só vem com palavra de Deus. Avivamento só vem com manifestação de graça. A Bíblia diz em Efésios 2, 4 a 8: nós estávamos mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos, mas Ele nos vivificou pela sua graça. Não porque merecemos, não porque fazemos algo, não porque damos algo, não. Ele nos vivificou por sua graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Não merecemos, não merecíamos, mas Ele resolveu se sacrificar pela minha vida e pela sua vida. O avivamento só acontece quando eu entendo essa palavra. E aí eu posso viver dia a dia, recebendo a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Dia a dia, cada manhã, essa misericórdia, essa graça se renova. Dia a dia, cada manhã, essa graça, essa misericórdia me fortalece. Dia a dia, cada manhã, essa graça e misericórdia me leva a caminhar um pouco mais. Isso é avivamento. Essa graça e misericórdia me fortalece para vencer as adversidades da vida. Essa graça e misericórdia me fortalece para vencer aquilo que se levanta contra nós. Isso é avivamento, porque a graça habita no nosso coração. E esta graça está revelada em Cristo Jesus. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem adoração. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem entender esta graça. Porque você está aqui, porque eu estou aqui. O que nos traz aqui esta manhã? Está ali na porta recebendo alguns irmãos, parece que a cama vem atrás. É verdade, mas a gente sabe melhor a vontade de ficar em casa. Dormindo um pouquinho mais, não é? O que nós fazemos?
estamos aqui? O que nos traz aqui nesta manhã? Eu vou te dizer o que me faz vir aqui esta manhã. É um único motivo. Um dia eu estava morto. Eu não tinha sonhos. Eu não tinha família. Eu não tinha prazer de viver. Um dia eu estava no 7º andar de um prédio para me jogar, para me matar. Um dia eu não tinha mais projeto de nada. Minha vida era vazia, morta. Não tinha nada. Era um poço de sequidão. Mas eu fui alcançado por essa graça. Eu fui alcançado por essa palavra. Eu fui alcançado de verdade por esse evangelho. Porque a religião, durante 30 anos, não pode fazer pela minha vida. Esta mensagem de graça do evangelho fez. Uma nova vida, uma página em branco para escrever tudo de novo. Só que a cada manhã eu peço a Deus, Senhor, segura na minha mão para eu não escrever errado. Graça, graça. O que deve trazer a você aqui não é graça. É estar aqui para adorar, bendizer, exaltar com graça ao Senhor. E não obrigado pela religiosidade. Não a vir aqui hoje de manhã porque é apenas celebração de ceia. Mas vir aqui porque hoje é um dia que nós estamos aqui juntos como igreja, reunidas nessa congregação para prestarmos o nosso culto de adoração ao Senhor juntos. Mas de vir aqui com alegria, de vir aqui com prazer, de vir aqui com devoção, de vir aqui sem peso, de vir aqui sem marcas, de vir aqui sem tristeza, de vir aqui sem nada, vir apenas por vir e dizer, Senhor, estou aqui, Senhor. Isso é graça. A graça é capaz de fazer isso, de fazer você sorrir em meio às lutas, de fazer você ser otimista em meio às dificuldades, de fazer você crer que Deus vai realizar algo por causa da graça. Porque Ele ama, porque Ele é gracioso, porque Ele é benigno, e por causa disso a gente sempre crê que Ele vai realizar algo. Acordar de manhã com uma nova expectativa. Acordar de manhã e dizer, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou abençoar os meus irmãos. Hoje eu vou visitar. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu vou fazer diferente de ontem. Hoje a graça está sobre a minha vida. Isso é graça. A última coisa, no qual o verdadeiro avivamento vem sobre a nossa vida. Praticamente eu estou falando aqui de coletivo. Estou falando aqui da individualidade. De você, de mim. Eu estou falando. Eu estar avivado. Não é movimento de avivamento. Sou eu estar avivado. E aí não importa a circunstância. Eu já sempre avivado. Vim aqui dizer para você que em meio à luta que você está enfrentando, em meio ao drama que você está enfrentando, em meio à solidão que você está enfrentando, e em meio às mortes que você tem enfrentado no seu dia a dia, a morte dos sonhos, a morte dos projetos, a morte dos relacionamentos, a morte dos seus negócios, a morte das emoções, a morte da paz, a morte das bênçãos sobre a sua vida. Pessoas que estão vivendo isso hoje estão aqui. Eu quero dizer para você, o quinto elemento desse verdadeiro avivamento para acontecer na minha vida e na sua vida, a gente vencer isso tudo. O profeta Abacuque, ele escreve, nesse mesmo capítulo 3, versos 17 em diante, ele diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, aleluia,
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor, Jeová, Ele é a minha rocha, a minha força, e fará os meus pés como das forças, e me fará andar sobre os lugares altos. Você pode dizer amém? Amém. O elemento para este avivamento chama-se esperança. É não desanimar nunca, é não esmorecer nunca, é acreditar sempre. Se ontem deu, hoje vai dar. Se ontem não aconteceu, hoje vai acontecer. Mas ainda que não aconteça, eu continuarei perseverando nesse caminho, porque Ele produz para mim avivamento. Aleluia. Ainda que tudo isso falhe, ainda que tudo isso falte, eu vou me alegrar no Senhor e vou me exultar no Deus da minha salvação. Isto é estar avivado. Isso é vida de avivamento, é de esperança. Esperança naquele que é poderoso para fazer, Efésios 2:20, poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja pedindo por algo, elemento simples dentro da sua casa, e Deus está vendo coisas tremendas para fazer através daí. Ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E nós precisamos fazer é andar verdadeiramente nesse caminho do Evangelho. Eu vou dizer para você, não é fácil. O mundo que nós vivemos caminha contra. Não é fácil, mas existe um caminho que nos leva à vida eterna e um avivamento de verdade no Evangelho de Jesus. Oração, adoração, palavra, esperança são elementos fundamentais para aqueles que precisam e querem ter um avivamento pessoal. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos. Existem pessoas que entraram aqui hoje, como o profeta Abacuque, realizando a vida do Senhor e a tua obra no meio dos anos. Eram anos de tristeza, eram anos de falência, eram anos de morte, eram anos de destruição, eram anos de exílio, eram anos de ver famílias serem dizimadas, mulheres violentadas, eram anos de caos. E Ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Nessa manhã, eu me coloco nessa condição de obra de Deus. Quero que você se coloque nessa condição de obra de Deus. Talvez existam áreas na sua vida que estão mortas, ou que estão caminhando a passos largos para a morte, para a falência. Áreas da sua vida que já estão extrapolando limites de desolação. Nessa manhã, quero trazer sobre a sua vida essa palavra de avivamento. E avivar significa trazer vida de novo. Mas esta mensagem do Evangelho, aonde oração, adoração, palavra, graça e esperança possam produzir de verdade esta vida na sua vida. Não sei como você entrou aqui, não sei como você pode sair. Você pode sair renovado, avivado, fortalecido. Talvez pessoas entraram aqui cansadas espiritualmente. Talvez esse movimento, esse evangelho água com açúcar que não produz nada, tem enfraquecido os seus corações, porque tem recebido promessas que não são promessas de Deus, e elas não se cumprem. Por isso, sentem-se cansados. A vida espiritual cansada. Não fala de ir à igreja, de novo. Quinta-feira, de noite, de santo. Fala de vir de manhã na escola bíblica dominical. Fala de estar junto na celebração. Cansado espiritualmente, vivendo a mesmice da vida espiritual. Hoje a gente quer trazer retorno sobre a sua vida. Hoje Deus vai avivar a sua vida nessa manhã. Quero orar para você que está assim cansado espiritualmente. Quero orar para aqueles que tenham perfeito entendimento de
que alguma coisa morreu dentro da sua vida. Sonhos que se foram, sentimentos que partidos foram libertados, dons, talentos que não são mais aprimorados e usados na obra do Senhor. Gente que permitiu que essas coisas morressem, mas estão ali. João 11:25 diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, pode haver avivamento sobre a sua vida nessa manhã. Os que se acomodaram na caminhada, deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de adorar o Senhor, se esqueceram da graça, com isso perderam a esperança, mas estão aqui. Quero dizer para você que o Senhor tem um grande interesse e, de novo, soprar sobre a sua vida, no lado do Pentecostes, o vento do Espírito Santo, e avivar de novo a sua vida. A oração do profeta Abacuque foi: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos santos. Quero orar com você nessa manhã. Se você entrou aqui e se enquadra dentro desses grupos que eu falei, e quer dizer na sua vida: pastor, ora por mim, eu preciso desta oração. Eu queria que você levantasse com as suas mãos aonde você estiver. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Vamos todos nos colocar em pé nessa manhã. Eu oro por você que levantou a sua mão. Talvez você não tenha levantado, mas você entende que precisa dessa oração, este renovo, este avivamento, este reavivar de Deus sobre a sua vida. Se alguém perguntar, você não pode dizer como é que foi o culto. Olha, irmão, foi uma bênção, porque hoje eu aprendi a ter a minha vida avivada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, grande Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer a Tua palavra. É a Tua palavra, ó Deus, que produz o verdadeiro avivamento. Avivamento não vem por intermédio de músicas agitadas, palmas, gritaria, pula-pula, não, Senhor. O avivamento, como nós aprendemos nesta manhã, Senhor, vem através de uma vida de oração, uma vida temente, Senhor, uma vida, ó Deus, voltada para a Tua palavra, Deus, uma vida de esperança, Senhor, confiança em Ti, ó Deus, nesta manhã, Senhor, opera de forma gloriosa neste lugar. Aqueles que precisam experimentar, Senhor Deus, este avivamento, aviva, Senhor. Aqueles, ó Deus, que por alguma dificuldade, alguma luta, Senhor, ó Deus, se encontram prostrados nesta manhã, Senhor. Reaviva esta vida, Deus. Reaviva o Teu servo e a Tua serva, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, o prostrado, o caído, ó Deus, de esperança aquele que se encontra, Senhor, abatido, sem esperança alguma. Renova, ó Deus, nesta manhã, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, é a Tua palavra que revigora, é a Tua palavra que transforma, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Faz assim, Senhor. Faça a Tua vontade, ó Deus, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os meus sonhos
porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado no corpo e no sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Querido, esse é um momento de suma importância para a igreja do Senhor. Está relatado aqui uma ordenança. É o momento em que queremos participar da ceia, trazendo à memória, lembrando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, a sua entrega e o seu sangue que foi derramado para verter, para salvar todos os homens. Lembre-se disso. Isso é uma ordenança do Senhor. Não faça isso com temor na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos tomar assim. Obrigado.
estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento fervente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu naquele dia e pode acontecer conosco aqui nesta manhã. E todos, queridos, todos, sem exceção, todos foram cheios, e cheios, e cheios, e cheios, e cheios, e cheios do Espírito Santo do Senhor. Que haja línguas repartidas nesta manhã. Que a presença do Espírito Santo de Deus renove a nossa vida, avive a nossa vida. Senhor, estamos aqui com o povo teu, que te adora, e te exalta, e que quer a tua presença mais e mais e mais. Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, vem sobre nós. Todos chegaram em casa, vocês são filhos do rei, pegaram o pão e está sendo pronto em casa. Todos perceberam? Amém? Glória a Deus. Sobre todo o nome teu, tu és digno de louvor. Adore o Senhor. Adore o Senhor, Deus do está vivo. Maravilhoso. Este é um momento glorioso para a igreja de Cristo. Glória ao Senhor. Aleluia. Sua reflexão sobre a sua vida. Santíssimo Deus e eterno Pai, ó Deus, obrigado por aquela cruz, obrigado por aquela cruz onde o Senhor morreu por nós, onde lá o seu corpo, Senhor, foi dilacerado por nós, ó Deus, e lá onde os nossos pecados foram perdoados, ó Deus, que ainda não existiam, Pai, foram perdoados. Lá, Senhor, fomos resgatados para o Senhor. Ó Deus, obrigado. Obrigado por esse
corpo foi entregue na cruz por causa dos nossos. Ó Deus, lá nos libertou das garras de Satanás, nos libertou, Senhor, das trevas, por onde um dia nós estávamos indo, Senhor. E agora, Deus, estamos indo para a luz. Obrigado, ó Deus, porque não foi bom, não foi simples, ó Deus. Não só morreu como mártir, mas morreu como Salvador do mundo, ó Deus. E quando muitos, ó Deus, não reconhecem, ó Deus, a salvação que vem através de Jesus Cristo, ó Deus. Milhares, milhões de pessoas não reconhecem, mas nós queremos dizer que nós reconhecemos como nosso único e Salvador. Obrigado, Senhor, obrigado. É pouco, ó Deus, que nós podemos falar do Senhor. É muito pouco, ó Deus, podemos nos reunir ao Senhor. Ó Deus, muitas vezes nos afastamos por coisas tão simples do Senhor. Muitas vezes largamos o Senhor por coisas tão simples. Problemas tão banais, Senhor. Largamos do Senhor, nos afastamos do Senhor. Mas Deus, que nesta manhã seja um momento de reconciliação, um momento de renovo nas nossas vidas, um momento de revermos, ó Pai, aquilo, ó Deus, que precisamos melhorar, aquilo, ó Deus, que estamos fracos na nossa fé, ó Pai, para continuarmos fortes. Obrigado por esse país, pois é um país livre, não podemos te adorar, Senhor. Não precisamos nos esconder, Senhor Deus, para te adorar, para glorificar. Quantos muitos, Deus, muitas vezes não podem nem ler a Bíblia. Nós temos várias Bíblias em casa, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por esse país. Obrigado por esse povo. Obrigado, Deus, pela vida que deste. Que nós já agradecemos no nome santo, doce, maravilhoso do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu não estou. Aleluia. Espírito Santo de Deus.
Senhor, é porque o Senhor decidiu. O Senhor preferiu, o Senhor escolheu. Vai descer do alto da tua majestade. Derramar o teu sangue por nós ali naquela cruz. Não temos como imaginar a dor que o Senhor sentiu. Seria insuportável para qualquer homem, quanto mais para Deus. O Senhor, na sua majestade, o Senhor abriu mão dela para morrer no meu lugar, no nosso lugar. Receba, Senhor, a nossa gratidão por tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Te louvamos, ó Pai, pelo sangue do teu Filho Jesus que foi derramado naquela cruz. Amém. Aleluia. E você que pode, se coloque de pé nesta manhã. Você que pode, por favor. Isso. Aleluia. Olha a mão no ombro do seu irmão, abraça o seu irmão. Abraça. Sabe por quê? Este sangue tem poder para remir. E este sangue que nos une. Aleluia. Este sangue que nos une. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Não pode haver divisão, não. Precisamos nos unir como igreja. Este sangue tem poder para libertar, para transformar. Este sangue que une a igreja de Cristo na terra. Aleluia! E o texto bíblico diz: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Participe deste cálice.
atenção. Existem pessoas que estão precisando, pelos nossos pastores Josué, que estão enfrentando aí a sua luta, a sua enfermidade, passou pela terceira sessão de quimioterapia na quinta-feira. Nós vamos continuar segurando essas cordas aqui em nome de Jesus. Orar pela vida do pastor Josué. Pastor Marcos também está enfrentando uma luta com a Regina, por problemas na parte emocional. Que Deus fortaleça. Existem pessoas que estão hoje prestando concursos, algumas estão prestando provas na hora, minha esposa está prestando prova na hora hoje. Vamos orar também por essas pessoas, para que Deus abençoe, para que Deus ajude, faça lembrar aquilo que estudaram, né? Fizeram durante esse tempo. Temos um clamor aqui também pela Linalva. Segundo o pedido de oração, os médicos já disseram que não tem mais jeito, não tem mais cura. É nessa hora que Deus gosta de agir. Então nós vamos levantar um clamor por essas pessoas. Quem sabe você também tem o seu pedido, o seu clamor para fazer nessa manhã. Primeiro pedido que você ficasse de pé. Pastor Adriano, Guarde, Figueiredo, levantar esse clamor. Agora olhe como se a dor fosse sua. Você não sabe o que o teu irmão do lado está enfrentando. O drama que essas pessoas que eu falei que estão enfrentando é terrível. Então vamos orar como se fosse a nossa dor, se fosse a nossa enfermidade, para que Deus possa agir na vida dessas pessoas. Senhor, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, por esta manhã, e podemos trazer à memória o seu sacrifício. Nós cantamos muitas vezes, eu amo a mensagem da cruz, e nós amamos a mensagem da cruz, porque, Senhor, ela tem poder transformador, porque ali tu deste a tua vida por nós, a tua morte para dar ter vida, e nós te louvamos por isso. Da mesma forma, Senhor, queremos colocar em oração, Senhor, a vida do nosso pastor Josué Guedes. Então, em nome de Jesus, Senhor, como igreja, nós oramos, Senhor, porque ele tem sido um líder para cada um de nós, tem sido uma pessoa que tem nos amado, tem cuidado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós aqui com o coração contrito, clamamos a Ti, Senhor, pedindo, Senhor, abençoa o Teu filho, Senhor. Nós cremos, Senhor, o homem pode dizer não há solução, mas, Senhor, nós estamos naquele que cremos que Cristo é a única solução. Senhor, com a nossa fé natural não consegue alcançar, Senhor, nós queremos reportar a nossa fé sobrenatural, Senhor, que crê no milagre. Nós estamos naquele que crê no milagre, e nós temos o milagre do pastor Josué, nós temos o milagre da irmã Lidalva, Senhor, e que os médicos disseram não, mas, Senhor, a palavra final é dada por Ti, Senhor, e nós cremos, Senhor, que Tu tens solução para a irmã Lidalva, porque nós cremos em Ti, a palavra final é dada por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu filho Josué Guedes, abençoa a irmã Lidalva, abençoa aqueles que não fazem prova, Senhor, abre a mente, eles possam ter o entendimento natural, mas que façam uma prova, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu filho, nós pedimos como igreja, em nome de Jesus, Senhor, amém. É o Congresso de Homens, 25, 26 e 27. É desse mês, lá em Friburgo, o pessoal quer fazer esse congresso, procure a liderança dos homens, faça a sua inscrição, tem sido bênção todos aqueles que têm participado, tem sido abençoado. Vamos louvar o Senhor, nós os pastores estaremos na porta recebendo vocês. Não se esqueçam da saída comprando o seu ingresso para a quentinha. Ele está quentinho mesmo, né? E esqueci, olha só, tem um sorteio aqui para fazer, você vai sentar, rapidinho. A aliança que foi feita aqui para abençoar a vida do pastor Josué com oferta de amor. Então nós vamos sortear aqui agora. Pedir aqui ao diácono Paulo Neto